Tá bom? Então, aqui já começou a gravação. Eu vou colocar minha aula aqui. Então, boa noite, pessoal. Hoje o tema da aula é saúde ambiental como determinante da qualidade de vida. Só para lembrar um pouquinho antes de entrar no assunto da aula, nós vamos falar um pouco do que foi falado nas aulas anteriores, né? A professora Juliana já falou para vocês, e vocês discutiram bastante, sobre os fatores determinantes, né, que causam a doença ou a saúde da população, né? Que seriam as condições de trabalho, as condições sociais, as condições de moradia, né? E também o meio ambiente e o meio em que a pessoa vive, certo? Então, hoje, nós vamos falar sobre a influência, né, do meio ambiente na saúde da população. Para isso, só para lembrar um pouquinho da aula anterior, que foi em relação à Lei 8.080, que falava o quê? Das diretrizes e princípios do SUS, né? Que eu falei que a gente ia falar de forma mais generalizada e que depois nós, nas próximas aulas, discutiríamos mais especificadamente cada item, né? E hoje eu gostaria de chamar a atenção em relação à integralidade, tá? O que seria integralidade, para lembrar um pouco da aula passada? Seria o atendimento da população de forma integral, não só na recuperação, né, na cura da doença, mas na prevenção e na promoção. E isso aí é o importante para nós hoje, porque a condição do meio ambiente, a preservação do meio ambiente está diretamente tão relacionado à promoção, que é promover qualidade de vida, e na prevenção, né, que é prevenir as causas e as doenças na população brasileira. Tá, só um instante. Engraçado. Só um instante, pessoal, que minha aula caiu. Voltou, né, pessoal? Desculpa a apresentação saiu daqui, mas a gente já organizou aqui. Vou voltar na apresentação. Então, eu estava falando, né, da integralidade, da importância e o que está relacionado ao meio ambiente, que seria na preservação e na promoção da qualidade de vida da população, e o meio ambiente está muito inserido nisso. Antes de começar, eu vou colocar um videozinho aqui e eu vou passar como se fosse uma atividade. São vários desenhos animados e eu quero que vocês escrevam depois no chat ou pode abrir o áudio depois de todas as apresentações para falar quais são os fatores, né, causadores da destruição do meio ambiente que essas animações elas relatam, tá? Que isso é importante para a nossa discussão, certo?
Pessoal, a gente só está tentando ajustar o áudio do vídeo para o áudio aparecer na apresentação. Vamos ver se isso é possível, tá? Fazer isso aqui no MConf. Combinado, então. Olha lá. Tira o seu fone. Pessoal, faltam mais dois.
Então é isso, pessoal. Me falam agora desses 5 vídeos. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Desses 5 vídeos, quais são os temas principais em relação à agressão do homem no meio ambiente que podem gerar malefícios, né? Causar problemas para a saúde da população e do planeta Terra? Isso. Desmatamento. Tem mais algumas coisas além do desmatamento. Cortes de árvores. Poluição. O penúltimo vídeo, ele falava sobre o quê? Vocês conseguiram entender? A ganância? Eu acho que o penúltimo vídeo era o mais complexo, mas era relacionado às condições de trabalho, né? Você viu que tinha um moço, né, um homem que estava carregando lenha o tempo inteiro lá para a indústria e mostrava cara de cansado, né? Mostrava, então, as más condições também de trabalho, que também um dos problemas do ambiente que a pessoa vive, né? E que nós também vamos falar nessa aula. E também a última é sobre agricultura, né? Ninguém que falou, mas a criação de gado e o desmatamento para a criação de lavouras também influencia muito no meio ambiente, né? Na saúde do meio ambiente e, com isso, influencia na saúde da população. Então, o que eu queria que vocês entendessem com esse vídeo? É uma forma de mostrar que a ação do homem em relação ao meio ambiente, né? Principalmente depois, né, de surgir as indústrias, né? Com essa loucura de ter que ganhar mais dinheiro e, com isso, aumentar a produção, né, faz com que há uma degradação, né, uma destruição do meio ambiente, e essa destruição do meio ambiente causa um desequilíbrio no meio ambiente que causam problemas de saúde, e o que nós vamos falar isso mais para frente. Então, o que significa isso? Se o desmatamento, se a degradação, né, do meio ambiente, ela causa problema, interfere na saúde ambiental, então ela também é um fator importante para o SUS. Então, a saúde ambiental, ela é um campo de atuação da saúde pública que se ocupa das formas de vida, das substâncias e das condições em torno do ser humano que podem exercer alguma influência sobre a saúde e seu bem-estar. Então, o que significa? Que o ambiente, quando ele não está em equilíbrio, quando ele não está saudável, ele pode causar na saúde humana. Então, aqui eu coloquei aqui várias notícias para mostrando o quê? Mostrando o quê? Que diretamente, muitas vezes, quase diariamente, a gente ouve falar de problemas ambientais, e esses problemas ambientais estão diretamente também relacionados a problemas da saúde humana, né? Então, aqui um exemplo de uma reportagem da Faculdade de Medicina falando que a poluição causada principalmente pelas indústrias, pelos veículos, elas podem causar doenças respiratórias, né?
e que aqui na Galileu também mostrou que a perda de florestas propicia a propagação de doenças, né? Por quê? Porque os animais, né, eles perdem seu habitat e com isso eles vão para as cidades. Então, doenças que não eram muito vistas nas cidades, elas aparecem e que eram doenças que eram só dos animais. E agora, né, estão contaminando a população. E aqui, por último, uma reportagem, né? Deixa eu pegar aqui o laser. Uma reportem aqui mostrando, né, a vigilância ambiental realiza inspeções contra a dengue, mostrando que a vigilância ambiental, que é um órgão do SUS, que ele influencia na saúde que ele coordena, né, vê os problemas ambientais e faz a inspeção para evitar que ocorram problemas à saúde da população. Então, o primeiro problema que nós vamos falar era da poluição, né? Então, a poluição, como eu disse, né, depois, principalmente no século XIX, com o surgimento das fábricas e com o aumento, né, da quantidade de veículos, né, com a criação de indústrias de alimentos, fizeram que há um aumento muito grande de emissão de gases tóxicos, né, que a gente chama de dióxido de carbono ou monóxido de carbono, que causam graves problemas para a saúde humana, principalmente em relação a doenças respiratórias, e que também, por conta dessa contaminação do ar, ela pode causar também doenças cardiovasculares. Mas como assim, Ana Laura, pode causar também doenças? Porque respiratório vem do pulmão, né? O ar contaminado entra no pulmão, tudo bem. Mas por que em relação a doenças cardiovasculares? O que acontece? O organismo, para ele funcionar, ele precisa de oxigênio. Se tem pouco oxigênio, o ar está mais poluído, ele vai precisar de mais oxigênio, de mais ar para conseguir suprir esse oxigênio necessário no organismo. E com isso, o coração vai ter que trabalhar mais. Então, aquelas pessoas que têm tem propensão a ter doenças cardiovasculares, ela vai ter muito maior chance de ter essas doenças, né? Então, também estão influenciados a isso. E outra doença muito que é causada frequentemente por conta da poluição é o quê? O câncer, né? Câncer de pulmão. Então, também o câncer está diretamente relacionado à poluição. Então, o que a gente tem que fazer para evitar isso? Por isso que existem controle, hoje em dia, os carros, né? As indústrias automobilísticas, elas estão correndo muito para que tenha carros que não emitem tanto gás poluente, né? Principalmente por conta da queima de combustível, da gasolina, do álcool. Então, eles estão tentando confeccionar carros elétricos para evitar esse aumento, né, da poluição. As indústrias, elas precisam ter táticas alternativas para diminuir essa quantidade de fumaça, né, de contaminantes que eles emitem ao ar, dessa forma, colocando filtros nas indústrias, né, e para tentar evitar essa poluição. Outro fator que influencia muito no ambiente é o quê? Os vetores. Como eu disse, né, como a gente viu no vídeo, devido a desmatamento, né, aumento do tamanho das cidades, os animais, né, eles estão indo para dentro das cidades. Na verdade, a gente está indo para dentro do habitat dele. Então, doenças que eram antes causadas só em animais estão tendo em contato com os humanos e causando alterações na população. Então, seria, inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui outro vídeo em relação a esses vetores, que a gente chama de vetores, né? São os animais, os insetos ou os micro-organismos que causam doenças nas pessoas. Então, aqui eu vou colocar outra reportagem para vocês, para vocês observarem a importância da preservação do meio ambiente em relação às doenças.
avanço do novo coronavírus abala a saúde humana e a economia mundial. O médico infectologista Marcos Boulos explica como as alterações do meio ambiente e a destruição dos hábitats dos animais silvestres podem disseminar doenças desconhecidas. A disseminação da doença faz pensar sobre a relação do ser humano e a natureza, como explica o infectologista Marcos Boulos, da Faculdade de Medicina da USP. Nós temos milhares de vírus da natureza. Eles são, na maior parte das vezes, específicos de cada ser, seja humano, seja não humano, ele seja peixes, ave, seja ficam lá. Eventualmente, se você, por exemplo, se alimenta de um animal qualquer, se alimenta de um outro ser vivo, esse vírus pode entrar. Ao entrar no nosso corpo, o que acontece? Quando nós temos um agente estranho, nós tentamos expulsar esse agente, que ele não faz parte. Seja através da tosse, seja através com febre, para tentar os nossos anticorpos defendermos contra esses vírus. Eventualmente, o vírus pode sobreviver ao ataque, à defesa humana. E aí o que acontece? Ele entra dentro da célula humana e começa a se multiplicar. E, frequentemente, para sobreviver dentro da defesa humana, ele faz mutações, ele muda. E ao mudar, ele se adapta ao ser humano. Nós tivemos 3 grandes epidemias do coronavírus no mundo. Um foi o SARS, que é o sistema com uma consciência respiratória. Outro é o MERS, que é do Oriente, por isso que é MERS. E, finalmente, o Covid-19, que é esse aqui que deu na China outra vez. Qual as características desse vírus? Eles entraram no corpo humano e sofreram mutações e foram para o pulmão. Todos eles foram para o pulmão. Então, deram doença respiratória em humanos. Uma pneumonia intersticial, alguns mais graves que outros. Por exemplo, o MERS era muito mais grave do que o próprio SARS e do que agora, do Covid. O SARS também era mais grave do que esse aqui. O que aparentemente tem diferença neste coronavírus atual é que ele tem uma dispersão maior, ele tem uma contagiosidade maior, porém a gravidade é menor. Ações humanas aceleram as mudanças climáticas, afirmam os cientistas. Degelo, queimadas, enchentes, secas e furacões causam perda de habitat para animais silvestres que dependem da floresta e de outros biomas para se abrigar. O desmatamento também faz com que esses animais se aproximem da gente. Até que ponto poderemos continuar eliminando áreas naturais sem que ocorra a disseminação de vírus que causam doenças? Eu acho que as pessoas ainda não têm esse segmento ainda do quão impactante é a preservação ambiental para a disseminação de doenças. É uma relação que a gente ainda não pensou muito, mas faz sentido. Por exemplo, a gente fala muito mais claro, que foi recente aqui no Brasil, no caso da febre amarela. A febre amarela é uma doença que é transmitida no topo da árvore por mosquitos que vivem no topo da árvore e o macaco que está no topo da árvore, principalmente o bugio. Ele mantém um ciclo lá, a fêmea precisa do sangue do macaco para fazer a oviposição, para ter seus filhos, e fica mantendo o ciclo lá. Quando o macaco morre por pegar a doença, o mosquito, como não tem mais macaco no topo da árvore, aí ele desce. Se encontrar um outro ser vivo lá que tem sangue, ele pega esse ser vivo, e geralmente é o homem. Porque o homem está na casa do macaco, eu diria para você. Somos mais de 7 bilhões e 700 milhões de seres humanos no planeta. Aceleramos a extinção de animais silvestres. Isso também preocupa. Os micro-organismos que viviam de vários animais, e os animais foram desaparecendo, eles começam a ficar mais frequentes no homem. Então nós começamos a ter, sejam vírus, bactérias, protozoários, fungos dos animais, e adquirimos doenças dos animais também, que eram originários dos animais, e elas se adaptam ao homem, então você fica mais doente. A crise climática também desequilibra a relação ser humano versus vírus. Na época do calor, que é muito mais intenso, é o que tem acontecido hoje, o calor, tem aumento da temperatura global, você começa a ter degelos. Os degelos em regiões árticas, por exemplo, que você tinha quantidades enormes de gelo, e quando tem animais que estão lá, que foram congelados, que morreram, esses animais que tinham doenças no passado, outros micro-organismos que voltam
nossa presença, a atualidade com o Shigella, e pode causar problemas outra vez para todos nós com o DG. Há pouco tempo atrás, as pessoas foram na Alasca e com pessoas que estiveram congeladas, que foram enterradas, e tiraram as pessoas para avaliar o que tinha acontecido em 1917, 1918, e conseguiram tirar o vírus da gripe que causou a pandemia da gripe espanhola, que matou 25 milhões de europeus naquela época. Por conta disso, eliminar o desmatamento crescente em florestas como a Amazônia e cuidar da preservação de todas as áreas naturais é essencial. Se você acabar com esse meio ambiente, nós vamos estar sujeitos a milhões de agressores externos que perderam o seu ambiente de vida, nós tiramos o seu ambiente e vão nos agredir. Então, pessoal, o que vocês... Ai, deixa eu colocar meu fone aqui novamente. Então, pessoal, o que vocês puderam observar com o vídeo? Que tudo, né, está relacionado à destruição do meio ambiente e às doenças causadas na população. Então, você viu o infectologista, né, que é o médico que cuida de infecções, falando do Covid, né, que é uma doença que não era causada por coronavírus. Coronavírus não era um vírus que era comumente infectado pelo homem, mas o que aconteceu? O homem, ele invadiu o habitat dos animais, no caso, o morcego, né? E com isso, ele, né, muitos lá na China, principalmente, eles se alimentam, né, desse animal. Existem um contato muito direto, né, nos locais, lá, principalmente nas feiras, e com isso gerou uma contaminação no homem que teve uma mutação e causou essa pandemia, o Covid-19. Outro exemplo que ele deu lá, em relação à febre amarela, né? Então, o que aconteceu? O homem, né, foi expandindo, né, desmatando o habitat normal dos macacos, e o vírus, né, que causa a febre amarela, que era em macacos, ele passou para o homem, causando, né, essa doença que foi e é muito grave. Então, vários fatores podem influenciar nessa proliferação desses vetores, que seriam os animais, os insetos que causariam, né, as doenças, ou que levariam a doença até o homem, né? Outra influência em relação à quantidade de vetores é vamos dizer assim, esqueci o nome, quando mata animais, tem um nome. Então, vocês matam, por exemplo, há um aumento maior de como chama? Abate. De animais, por exemplo... Destruição da fauna. Seria destruição da fauna. O que você... A doença da vaca louca é um exemplo, professora? Os animais, eles têm um equilíbrio, a gente chama de mutuarismo, se eu não estou enganada, né? Que é um animal, ele se alimenta de outro e com isso vai ter um equilíbrio no ambiente. Só que a gente vai matando uma espécie, né, por conta ou de querer pegar o couro para fazer roupa, ou por caça mesmo, caça por hobby, né? E com isso há um desequilíbrio na fauna, e com isso há um aumento de alguns animais, né? E uma diminuição de outros, causando desequilíbrio e podendo também causar maior chance de contaminação de doenças. Além do mais, também o clima, né? Por exemplo, em climas muito quentes e úmidos, né? Com chuvas excessivas, há uma proliferação maior do mosquito da dengue. Então, quanto maior a alteração do clima, maior é a chance, né, do mosquito ele se proliferar e então contaminar mais a população. Então, isso está muito diretamente influenciado. Então, como eu disse, né, em relação ao clima, né, há uma alteração, né, na situação do ambiente que faz com que há um aumento de doenças
na população. As queimadas, né, que aumentam a devastação das florestas, que aumenta o calor, né, a gente pode perceber agora nesse período que está muito quente e muito seco. E isso causa também o quê? Aumento de doenças respiratórias, né? Asites, né? Sinusite, rinite, que também não é bom para a população. Outro fator muito importante também que pode influenciar na qualidade de vida, né? É o saneamento básico. O que seria o saneamento básico? É a população ter acesso à água potável, à rede de esgoto, né? E a coleta de lixo, né? Então, com o aumento acelerado das cidades, não se conseguiu ter esse saneamento básico em todas as regiões. Então, aquelas regiões onde são regiões mais precárias, não há esse saneamento. E com isso tem o quê? Não tem água potável, então a população ela começa a tomar água contaminada. Essa água pode ser contaminada por produtos químicos, por parasitas, por vermes, por bactérias, e isso pode causar o quê? Várias doenças, como diarreias, né? A cólera. A cólera é uma doença em que a pessoa é contaminada pela água contaminada, né? E é muito sério isso. Então, por isso que a gente vê, né, na televisão, vê, inclusive, igual a professora Juliana disse, né, nas conferências, que várias pessoas de um bairro fazem um mutirão e vão lá nessas conferências para exigir alguma coisa, né? No caso, em relação à saúde, né? No caso, por exemplo, um bairro que ele está com uma quantidade muito grande de lixo, né? Aí esse lixo, ele gera mau cheiro, gera proliferação de animais, né? Ratos, baratas, que isso pode causar várias doenças. Inclusive o quê? Entupir, se não tem saneamento básico, quando chove, né, muito forte, tem as enchentes, pode causar o quê? Quando entope, né, os bueiros causam as enchentes. E as enchentes, junto com o lixo, né, com a proliferação de ratos, pode causar a leishmaniose, que é uma doença que é contaminada também pela água suja, né? Então, isso é muito sério, que pode causar alterações, infecções na pele. Então, por isso que a gente, principalmente agora, em época de política, vários políticos, eles, uma das principais, como que a gente chama? Promessas políticas é o saneamento básico em bairros novos, né, principalmente nas periferias, que não tem nenhuma condição para ganhar eleitores, né? E por isso que hoje, né, fala-se tanto da água potável, para cuidar dos rios que contamina com lixo. Essa quantidade de água potável, ela é muito pequena, né? A gente tem muito mais, o planeta Terra tem muita água, mas muita água salgada, que não é utilizável, né? E para ser utilizada, ela tem que passar por um processo, e às vezes esse processo ele é muito caro, que é para remoção do sal da água do mar, né? Dos oceanos. Então, a água potável mesmo, ela é pouca, né, em comparado à quantidade de água que não é potável, né? Que não é em condições ideais para a pessoa, né, beber. Então, isso também é muito sério. Em relação ao esgoto, né? Se o bairro, né, não tiver um lugar de escoamento do esgoto, esse esgoto ele vai se acumular nessas ruas, principalmente ruas que geralmente não estão asfaltadas. Esse esgoto, além de não ter qualidade de vida, né? Então, a gente fala de promoção de saúde, então a população lá está com cheiro forte, então não tem qualidade de vida, além de proliferar animais também nessas regiões. Então, isso também influencia muito na saúde da população. Deixa eu ver aqui se tem alguma. Então, aqui outro que a gente já falou, né, do saneamento básico, é o lixo. Então, igual eu falei anteriormente, né, com a criação das fábricas de produção de alimentos,
não só de alimentos, de plástico, né? O plástico, ele surgiu para tentar facilitar a nossa vida, né? Para armazenamento de alimentos, de materiais, mas ele é muito difícil de degradar. Então, ele fica anos, anos e anos sem degradação no solo, na terra, contaminando, principalmente, igual a gente vê muito reportagem, né? Nas praias, tartarugas com canudos de plástico na boca, morre por asfixia por conta desses plásticos, porque eles não se degradam, eles só ficam na terra e acumulam. E a gente consome muita quantidade de plástico. Por isso que hoje em dia as pessoas elas estão fazendo muitas propagandas, incentivando aqueles plásticos biodegradáveis, que gastam um pouco mais de tempo, menos tempo para degradar, né, para se dissolver no ambiente. Outra situação é que hoje em dia, com o consumo exacerbado, há uma quantidade muito grande de lixos como computadores, celulares, a gente vê assim, jogados nas ruas, televisão, sofá. Isso é um acúmulo de lixo muito grande. E quando está perto de áreas de florestas, de áreas de rios, isso pode contaminar e causar um problema muito sério em relação aos animais. E também ajuda na proliferação de parasitas, de bactérias, né, que podem causar problemas, doenças na população. Então, isso é muito sério e isso tem que ser sempre falado e tentar combater essas alterações. Outro fator também é o quê? A agropecuária, né? O Brasil, ele é um país que a agropecuária é as principais fontes de renda do país. Então, existem várias fazendas que há um aumento do desmatamento das florestas para plantação, né? Para criação de gado. Isso influencia muito, porque se não tem árvore, aumenta a quantidade de... as árvores, elas purificam o ar, né? Então, se não tem árvores, vai ter mais chance de contaminação do ar, né? Se está desmatando também, há o quê? Os animais, eles perdem seus habitats e vão, então, para as cidades, né? E, além disso, há uma maior criação de gado, né? E o gado, ele libera gases também. Esses gases, eles também são poluentes. Então, também há uma severa influência no ambiente. Além de tudo isso, como a Juliana já até falou na aula passada, pessoal, vocês estão me ouvindo? Só está travado. Eu estou ouvindo. O Alexandre está falando aqui que eu estou travada na tela, mas como está ouvindo bem o som, eu vou continuar. E qualquer coisa eu mexo aqui, certo? Certo. Então, em relação aos agrotóxicos, né, que com o aumento da plantação, aumento de quê? Para evitar que esses agricultores eles percam, né, as plantações por conta de pragas, há um aumento da criação de agrotóxicos para matar essas pragas. Então, o que acontece? Um desequilíbrio, né, igual eu falei para vocês em relação à cadeia alimentar, né, dos animais. Além do que, esses agrotóxicos, eles, em quantidades pequenas, podem não causar problemas na saúde da população, mas a longo prazo isso pode causar sérios problemas, sim, na saúde das pessoas, né? Principalmente em grandes quantidades. Então, isso é muito sério. Por isso que muitas pessoas, elas fazem também, mostram aqui, eu não sei se vocês estão vendo muito na televisão em relação àquelas agricultura sustentável que não tem agrotóxico na produção de tomates, de legumes, de frutas, para evitar realmente essa toxicidade que pode causar problemas, né, na população.
E outro fator também que influencia muito é o exemplo do quê? Dessas tragédias, desses desastres naturais. Então, a gente já falou das enchentes, e aqui, no caso, lembra de Brumadinho, né? Que teve aquela barragem que se rompeu e foi uma chuva de lama, né? Uma chuva não, né? Uma enxurrada de lama na cidade, que além de ter matado várias pessoas, vários animais, devastado várias florestas, contaminou a água, né? E essa água, inclusive, até hoje, né? Na época, a gente viu muitas reportagens mostrando que os ambientalistas estavam tentando evitar que essa contaminação dessa lama chegasse nos rios e contaminasse, né? Mas a gente pode observar que depois de um ano da tragédia, essas águas elas estavam cada vez mais contaminadas. E é nessa reportagem aqui da Rede Brasil, ele escreveu assim, né? Eu vou ler para vocês. Quando em contato com a pele da pessoa, essa água contaminada, e com a mucosa, dependendo da fragilidade dessa pessoa, causa problemas de pele, problemas gastrointestinais, e se a pessoa ingerir essa água, e quando essa substância química se une ao cloro, por exemplo, que é muito utilizado no momento de uma estação de captação de água, o cloro junto com o manganês, principalmente, ele costuma dar uma reação de coceira na pele ou mesmo de dermatite. Usar cloro para limpar a água pode ser contraproducente. Explica. Então, significa o quê? Que o homem veio com essa gana de ganhar dinheiro, ele não teve o controle correto, né, da situação, né, dessas barragens, né, a Vale, e essa barragem rompeu, teve essa contaminação da água e a população está sofrendo com isso, né? Então, tem problemas sérios de doenças e é um dos vários exemplos de desastres naturais ou causados pelo homem que pode interferir na saúde da população. Eu não coloquei aqui, mas vocês já ouviram falar daquela liberação de radiação lá em Goiânia, que causou sérios problemas na população também, que foi armazenamento incorreto de produtos radioativos, que também causa problemas na população e que, inclusive, muito tempo depois dessa liberação dessa radiação, a população ainda estava sentindo efeitos colaterais na saúde por conta disso. Então, isso é muito sério. Então, por conta disso, por esses vários fatores influenciarem na saúde da população, como eu disse na semana passada, como se influencia na saúde das pessoas, o SUS, ele administra, né? Então, ele está em cima desses fatores. Então, o meio ambiente, ele, desde a Constituição brasileira, ele é, sim, e revogada, né? Na Lei 8.080, ele é, sim, um braço do SUS, né? Que ele avalia em relação à saúde do ambiente. Então, na Lei 8.080, eles escreveram um artigo, né? O artigo 200, que ele fala que o SUS, entre outras, a execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, e colabora na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Então, o que significa? Se afeta a saúde da população, a lei mostra que o SUS ele tem que controlar, ele tem que coordenar, ele tem que vigiar essas alterações no meio ambiente para evitar que há um aumento nas doenças da população, né? Da contaminação e gere doenças nessa população. Certo? Então, a partir disso, o SUS, né, o Ministério da Saúde, criou a Vigilância Ambiental em Saúde, que é um órgão que ele vai avaliar, né, as alterações no meio ambiente que podem afetar a saúde da população. Então, aqui ele até escreveu uma definição dessa vigilância, que é isso que eu falei, mas eu vou ler aqui para vocês. A vigilância ambiental em saúde é definida como um conjunto de ações que proporciona o conhecimento e a detecção de qualquer mudança
nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana. Então, tudo que pode influenciar, que acontece no meio ambiente, na saúde humana, ele vai detectar e vai tentar evitar, solucionar esses problemas, não ocorrer alterações na saúde da população, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou outros agravos à saúde. Então, o SUS, ele tem esse órgão, que é a Vigilância em Saúde Ambiental, que ele vai, então, avaliar essas alterações no meio ambiente. E essa vigilância em saúde ambiental, ela é subdividida em vários outros órgãos, que avaliam especificamente aquelas alterações que eu falei anteriormente para vocês, né? Então, aqui eu vou mostrar que na verdade, são seis subdivisões, né, da vigilância em saúde ambiental, que vão avaliar, então, essas condições ambientais e que podem influenciar na saúde da população. Então, o primeiro que tenho aqui é a Vigiágua, né? O que é a Vigiágua? É a vigilância da qualidade da água para o consumo humano. Então, esse órgão ele vai avaliar se a água que a população ela está consumindo, ela é potável, se ela não está contaminada com nenhum elemento químico que pode causar doenças, se ela não está contaminada com micro-organismos, e se tiver contaminada, ela tem que avisar isso à população, né, que essa água está contaminada e gerar soluções para essa contaminação dessa água. Temos também, em relação o vigiar, que é vigilância do ar atmosférico, né? Então, o que ele vai avaliar? Vai avaliar a saúde da população exposta a poluentes atmosféricos, que seria, então, a poluição atmosférica. Então, vai avaliar se a qualidade do ar ela está ideal, né? Se ela está ideal para a vivência da população daquela região, né? Então, quando tem muitas queimadas, tem aumento muito grande de emissão de gás carbônico, eles tentam também avisar a população, está tendo uma maior quantidade de poluentes no ar, ou se tem algum poluente que geralmente não é normal ter no ar, tem esse poluente, eles também vão avisar e vão fazer, né, alternativas para evitar que esses poluentes eles contaminem a população, né? Tem o VigiQuim, que é a vigilância em saúde da população expostas a contaminantes químicos. Então, em relação principalmente aos agrotóxicos ou alguns contaminantes químicos, no caso também de produtos químicos de alguma empresa, que há uma contaminação, uma liberação indevida desses produtos químicos, eles fazem esse controle, né, em relação a esses produtos químicos liberados nas cidades. Tem o VigiFis, que é a vigilância relacionada aos fatores físicos, e o VigiDesastres, que é a vigilância em saúde ambiental relacionada aos riscos decorrentes de desastres. Então, quando tem um desastre igual de Brumadinho, igual de Mariana, tem essa vigilância também, ela está intimamente ligada ao controle, né, dos problemas, também avisa uma população, né, que ocorreu esse problema, e também, né, tentam arrumar soluções. Então, tentam arrumar soluções para esses problemas, né? Então, esses são os órgãos que estão dentro do Sistema Único de Saúde que fazem esse controle do meio ambiente em relação à saúde da população. Então, aqui só para reforçar, né, as funções em relação à vigilância em saúde ambiental, seria a prevenção e controle de doenças transmissíveis, né, que também está intimamente relacionada ao controle, igual a gente dá muito exemplo da dengue, né, do controle da proliferação do mosquito da dengue, da proliferação, no caso também do Covid, né, ela também está muito intimamente ligada a isso. Ela faz a vigilância de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. O que seria isso?
seria, por exemplo, problemas pulmonares, que não é algo que é transmitido de uma pessoa para outra, do animal para a pessoa, mas que é causado por alterações no meio ambiente, como a poluição, né? Então, é um exemplo disso. Ou quando há uma alteração muito grande de altas temperaturas, né, com o problema de aumento de quantidade de poluentes, aumento do efeito estufa, aumento das temperaturas do mundo, né, do planeta todo. E com isso, aumento o quê? Da incidência de cânceres de pele. Então, isso também é uma vigilância que avalia essas doenças crônicas que não são transmitidas de uma pessoa para a outra. Eles também influenciam na redução da mortalidade da população em geral e dos trabalhadores em particular. Então, ele avalia qual é o que está acontecendo na população que tem aumento de mortes, por exemplo, no caso do Covid, né, há um aumento de mortalidade por conta de problemas pulmonares, né, causados pelo coronavírus. Então, eles avaliam isso, né, para tentar evitar, né, no caso aqui, igual a gente já falou em outras aulas, eles tentam evitar, mostrando programas, mostrando informações para evitar que há uma proliferação desse contaminante, né, no caso é o vírus, para evitar que a população fique cada vez mais doente e aumente essa mortalidade. E também, eu não falei muito aqui, mas também porque está muito ligada também à matéria da professora Juliana, em relação aos trabalhadores, né? A vigilância em saúde ambiental, ela também avalia a qualidade das condições do trabalhador no meio de trabalho. Então, se aquele ambiente ele está causando, se ele está adequado, né? Se ele não está gerando influência na saúde do trabalhador, se a forma de trabalho, por exemplo, principalmente nessas indústrias, nessas empresas com produtos químicos, né? Se as pessoas, né, os trabalhadores, eles se vestem de forma adequada, se eles não têm chance de ter contato com esses produtos químicos, podem causar alterações no ambiente, né? Outro exemplo, né, da vigilância em saúde ambiental foi no caso do produto químico gerado, lembra daquela cervejaria? Eu não lembro o nome dela, qual que é mesmo? O nome da cervejaria. Lá de Belo Horizonte, a Baker, que teve um produto químico que entrou em contato com as cervejas e contaminou várias pessoas, né, causando problemas graves na saúde dessas pessoas, né? Então, a vigilância em saúde ambiental também, ela trabalha nessa situação para evitar, né, saber qual foi a causa dessas alterações. O Pedro Gomes falou aqui do Césio 137, né? A Luciane também falou que é o caso lá de Goiânia, né? Do problema de radiação lá, né? Então, em relação aos trabalhadores, eu estava falando, né, em relação à qualidade, né, da forma que esse pessoal está trabalhando. Então, a vigilância também, ela trabalha bem nessa parte. E a vigilância epidemiológica, né, que é das doenças e agravos à saúde humana associados a contaminantes ambientais. Então, o que a vigilância epidemiológica faz? Ela avalia a incidência e a prevalência das doenças na população para tentar resolver, né, esses problemas e evitar que mais pessoas são contaminadas e mais pessoas ficam doentes, né? Então, o que seria, o que a gente pode também ajudar, não só na parte da vigilância, mas o que a população ela pode fazer para evitar que esses problemas, né, esses problemas ambientais que podem causar problemas na saúde da população. Seria a preservação da natureza, né? Tentar ter uma vida mais sustentável, não tentar jogar tanto lixo, tentar reaproveitar, reciclar, né? Por isso que tem muita reportagem na televisão, nos jornais, mostrando o desmatamento da Amazônia, que pode influenciar em vários fatores. Então, por isso que eles batem muito nessa tecla para evitar que a Amazônia seja desmatada,
tratada para evitar os vários e inúmeros problemas que isso pode causar, né? Tentar evitar matar os animais sem necessidade, principalmente aquelas caças por hobby, né? Então, preservação da natureza seria uma delas. Tratamento de água, né? Então, como a gente viu, a água potável é muito importante, né? Então, o controle da qualidade da água é muito importante para a nossa saúde. Então, por isso que é tão importante o tratamento de água e o controle da qualidade dessa água. Eu não falei, mas tem a Visa Água, que é um outro órgão que cuida só da qualidade da água que é enviada pelos órgãos, pelas empresas de tratamento de água, porque cada município tem um órgão, né? E aí tem essa vigilância que vai verificar se essa qualidade de água, né, essa água potável que essas empresas estão passando para o município, ela está em forma ideal para o consumo, né? Então, o tratamento de água é muito importante. E economia de energia também, ela é muito importante para evitar que há uma maior contaminação da água, né? Do ar. Então, por isso que eles falam tanto da energia eólica, né? Que é a energia gerada pelo ar, para evitar que há uma alteração no meio ambiente. Então, pessoal, essa era a aula, né? Ela é de hoje em relação ao meio ambiente e à saúde pública. Eu vou olhar aqui porque eu não olhei direito o chat para ver se tem alguma pergunta, se vocês quiserem fazer algum comentário em relação a isso, se ficou claro, se ficou alguma dúvida, para a gente discutir agora. Professora, você me ouve? A Luciane falou que são vários dejetos encontrados na lama, né, de Mariana. Estão vários problemas. Não. Jaqueline, ela não está te ouvindo, mas eu estou. A gente vai tentar organizar isso, tá? Peraí, eu vou abrir, eu vou tirar aqui. Não, Fala de novo, por favor. Tira o seu aí, porque eu não quero sair da minha apresentação. Jaqueline, tenta falar novamente, por favor. Jaqueline, mais alguém, pessoal? Professora, você me ouve? Ana Laura, você não está ouvindo ela? Não. Jaqueline, eu vou aumentar aqui o som, tá? É porque eu não sei porque eu não estou ouvindo ninguém. Jaqueline, tenta falar agora novamente, por favor. Estão me ouvindo? Agora sim. Me fala, por favor. Ixi. Peraí, fechei, pode falar. Vamos tentar. Não tá. Engraçado. Ixi. Não, peraí. Põe o som no mudo e... Fala agora, Jaqueline, vê se eu consigo te ouvir. Tá, você falou que tem um órgão que fiscaliza a qualidade da água. Eu perdi. Qual que é o nome? Eu não consigo ouvir a Jaqueline. Jaqueline, só um instantinho que a gente está organizando aqui. Está com um probleminha no som, tá? Eu acho que eu tô. Será que eu tô? Não, né? Agora põe o seu computador no mudo. Seu computador no mudo e sem som. Coloquei. Tudo. Certeza? Pessoal, vocês escutam agora? Eu estou ouvindo, vocês me ouvem. É do seu celular, não sei.
sério, mas... Jaqueline, agora vai dar certo. Pode falar, por favor. É que a professora Ana falou sobre um órgão que fiscaliza a qualidade da água. Bem na hora o meu vídeo travou. Você pode repetir, por favor? Tá me ouvindo? Aqui? Eu te ouço, é vocês que não estão me ouvindo. Não, tô te ouvindo agora. Então, o órgão que eu falei que avalia a água é o Vigiágua, né? Que avalia a qualidade da água que é enviada para a população, para os municípios, tá? Ótimo, muito obrigada, professora. Tem alguma outra pergunta? Tem alguma outra pergunta? Oi? Tem alguma outra pergunta aí? Só para finalizar, eu vou mostrar o print das atividades que vocês irão fazer essa semana, né? Semana passada eu falei para vocês realizarem o módulo 2 das atividades, né? E essa semana eu vou fazer vou passar as atividades no módulo 3 em relação às leis orgânicas do SUS, que são as atividades da semana passada. Tá bom? Só vou mostrar aqui, colocar aqui no computador para vocês conseguirem tirar print e anotar para vocês saberem qual é a atividade dessa semana. Aqui, ó. Essa aqui é... Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Então, aqui é só a atividade que vocês vão realizar essa semana, que é em relação às leis orgânicas do SUS, tá? Aí tem um texto que vocês podem ler para servir de base para realizar as perguntas. E acho que amanhã a gente já coloca a aula disponível no Moodle, tá bom? No mais, tem alguma dúvida? Se não, por hoje a aula é só isso. E aí, semana que vem, então, a gente continua em relação às leis, tá? Muito obrigada, professores. Foi muito boa a aula, bem didática. Bom descanso. Para vocês também. Bom final de semana.